Você não está sozinha. Todos os dias, milhares de mulheres vivem o desafio de lidar com a dependência química do seu parceiro. Todos os dias, milhares de mulheres acordam depois de uma noite quase toda em claro, pela preocupação com seu marido, namorado, companheiro. Milhares de mulheres, assim como você, talvez agora possa estar chorando pela ausência do seu companheiro, que antes não era assim. Provavelmente, quando você conheceu o seu parceiro de vida, ele ainda não apresentava os sinais da dependência química. Vocês viviam uma relação normal, faziam coisas juntos, ele cumpria com os compromissos, te dava atenção, carinho. Era uma relação de cumplicidade. E assim como essas outras milhares de mulheres, você foi vendo, com o passar do tempo, que essa relação foi desaparecendo. E o que antes era uma parceria vai se tornando solidão, angústia, por vezes até desespero de não saber mais o que fazer. Você tem a pessoa que você ama ali ao seu lado, mas você não a reconhece mais como antes. Essa pessoa, ela não cumpre com os compromissos, com os horários, ela falta a eventos importantes, ela não está disponível, não está ao seu lado quando você mais precisa dela, porque ela não consegue sair do vício das drogas e começa a se degradar cada vez mais. Gasta todo o dinheiro, mente, manipula e você adoece. Você começa a pensar que talvez o problema seja você, que talvez se você fizesse alguma coisa diferente, isso não aconteceria. Se você for uma pessoa mais firme, mais dura, mais brava, talvez ele pare. Ou quem sabe até se você for mais boazinha, mais compreensível e disser ok, eu entendo, talvez ele vai perceber que a relação de vocês é muito mais importante do que usar droga. E a partir daí ele comece a diminuir, a controlar ou até parar de usar. E nesse ciclo de autoculpabilização, de busca pela cura do outro, de imersão no problema, é que você começa a se perder de si mesma. Você já não é mais prioridade, você até faz o que precisa ser feito, mas nunca está 100% presente, porque a sua cabeça está o tempo todo pensando o que ele está fazendo, aonde ele está. Hoje ele saiu tão animado para o trabalho, será que ele vai usar? Será que ele vai voltar para casa? Nossa, está tão tarde, ele ainda não chegou. E se eu fizer uma programação diferente? Será que ele vai voltar mais cedo para participar e vai priorizar a gente estar juntos? E esses diálogos internos passam a ser tão frequentes que dominam o seu dia, controlam a sua vida, as suas decisões, as suas emoções. E você se torna oficialmente uma pessoa codependente. E esquece de um detalhe simples e fundamental: ninguém é capaz de controlar o outro. Já é difícil você se controlar. Prova disso é que enquanto você tenta salvar o outro, é você que está adoecendo. E eu repito muito isso para as minhas pacientes, porque é exatamente isso que pode estar acontecendo com você agora. Você pode estar adoecendo. E sabe o que é pior de tudo isso? É que todo o seu esforço, todo o seu desgaste não vai mudar absolutamente nada enquanto você não souber a maneira correta para lidar com tudo isso. Enquanto você não entender o que é essa doença, o que é a codependência, o que ela faz com a sua vida, qual é a maneira mais fácil de lidar com este problema, quais ferramentas você pode usar para sair desse ciclo viciante que tanto está te adoecendo. Você vai viver em constante frustração, em constante alerta, em constante sofrimento. E com o tempo isso vai intensificando e você vai passar a desenvolver patologias físicas e psicológicas, que muitas vezes pode ser difícil de ser revertidas. Por isso, você precisa começar a sua transformação agora. Você precisa recomeçar a sua jornada. E eu não estou falando de separação, de acabar com o seu casamento ou de abandonar o seu marido. Mas se você estiver fortalecida, recuperada, você vai ter clareza para tomar a melhor decisão para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. E é importante que, antes de tudo, você entenda a verdade que eu vou te dizer agora. Você não tem o poder de mudar o outro. Essa é uma briga perdida.
Você não pode mudar as atitudes do seu companheiro, não pode fazer escolhas por ele, não pode controlar o que ele sente, muito menos controlar a vontade dele de usar ou não a droga. Até porque, quando nós estamos falando de dependência química, eu posso te afirmar com base científica que, dependendo do estágio que ele tiver neste momento, nem ele vai mais conseguir controlar a vontade de usar essa droga. Porque pode ser que a droga já esteja controlando ele. Que talvez você não saiba, mas eu vou te explicar de uma forma bem clara para que você possa entender de uma vez por todas o que é a dependência química. Ela é uma doença cerebral crônica, ela age diretamente no cérebro, mais especificamente nas áreas que controlam as emoções, os impulsos, a motivação, o prazer e o raciocínio. Elas atuam no sistema de recompensa do cérebro, que usa uma substância chamada dopamina, responsável pelas sensações de prazer e de bem-estar. A dopamina, ela é liberada de forma natural quando a pessoa vive algo positivo. O problema é que quando você usa droga, ela força a liberação de dopamina em níveis muito mais altos que o normal, criando uma sensação de prazer intensa, mas artificial. Mas a pessoa vai começar a querer usar cada vez mais para viver esse prazer intenso. E além disso, as drogas ela altera e comprometem as funções como julgamento, autocontrole, empatia e planejamento. E a pessoa passa a agir por impulso. Ela mente, se isola, se arrisca, perde o interesse por outras coisas, tem dificuldade de manter compromissos e, para concluir de uma forma simplificada, a dependência química corresponde ao grau mais grave do transtorno por uso de substâncias, que só existe uma variável nessa relação que você ainda pode controlar, que é você mesmo. Pode ser que você também não esteja conseguindo controlar suas emoções e suas reações. Isso pode estar te machucando, pode estar te destruindo emocionalmente e fisicamente. Mas você pode aprender a ter o controle com uma técnica que chama autorregulação das emoções. E isso vai fazer com que você passe a ser prioridade na sua vida. Que você priorize outras coisas que de fato dependem de você, como seus filhos, seu trabalho, a sua casa, a sua saúde física, emocional, espiritual. E o que eu quero te dizer é que você pode voltar a enxergar que é possível ser feliz sem depender do que o outro faz. Que é possível você voltar a sonhar, independente da participação do outro na sua vida. Você tem que se reconectar com você mesmo. E você pode fazer isso participando do workshop Recomeçar, onde eu vou te apresentar uma metodologia leve, possível de ser aplicada na sua rotina, para que você comece o ciclo de transformação. Sabe por que eu posso te falar isso com tanta propriedade? Porque eu sou psicóloga, sou professora, sou mentora, tenho pós-doutorado, doutorado na área da saúde mental, com ênfase em transtorno por uso de substâncias, e tenho mais de 25 anos de experiência prática, atendendo pessoas que são dependentes do uso do álcool ou outras drogas, esposas, mães, filhas. Por isso eu posso te afirmar que eu posso te guiar nessa jornada. Eu posso te guiar neste caminho de recuperação da sua vida. Você vai aprender técnicas baseadas em evidências científicas que vão te ajudar a despertar no seu companheiro algumas reflexões que são necessárias para levá-lo ao processo de conscientização do problema e automaticamente levá-lo à vontade de querer mudar e sair desse ciclo viciante e doentio. E você vai iniciar um processo de resgate da sua essência, ser protagonista da sua história, começar uma vida mais leve, mais saudável e mais feliz. Este é o começo do seu recomeço. Então, junte-se a nós no workshop Recomeçar. Será um único encontro no dia 10 de junho, onde eu vou te ensinar como funciona este ciclo de doença. Você vai aprender a identificar em que fase do processo você está. Vai aprender técnicas para falar e ser ouvida, técnicas de autorregulação emocional. Vai aprender a traçar um plano de ação emocional prático com pequenas decisões
mas bem direcionadas para mudar a sua vida atual para uma vida muito melhor. E você ainda vai poder participar da nossa comunidade exclusiva, onde constantemente eu enviarei conteúdos úteis para você lidar com este problema. Você precisa e merece ter este olhar de cuidado com você mesmo. Lembre-se, você não está sozinha. Te espero lá.